Oi, eu sou a Kelly, tenho 23 anos e moro com meus pais enquanto termino meu último ano de faculdade. Você pensaria que a vida seria bem simples agora, estudar, passar nos exames e finalmente me formar, mas está longe de ser simples. O principal motivo? Minha irmã mais velha, Lauren, e seus filhos gêmeos. Lauren tem 30 anos, é casada e tem sua própria casa do outro lado da cidade. Você presumiria que isso significa que ela lida com suas próprias responsabilidades, especialmente quando se trata de cuidar dos próprios filhos. Mas na minha família, as coisas não funcionam assim desde que os gêmeos nasceram. Há 5 anos, de alguma forma, acabei me tornando a babá preferida dela, gostando ou não. Tudo começou quando eu ainda era caloura na faculdade. Um dia, Lauren apareceu inesperadamente na nossa casa carregando 2 bebês minúsculos e uma bolsa de fraldas que parecia pesar mais do que ela. Ela tinha um olhar urgente no rosto. Kelly, tenho uma reunião muito importante. Você pode cuidar deles só por 1 hora? Ela perguntou. Na época, eu não pensei muito sobre isso. Eles eram tão pequenos, mal tinham alguns meses de idade, e imaginei que não seria difícil. Então, eu disse sim. Mas aquela 1 hora se transformou em 2, depois 3, depois 4, antes que eu percebesse. O sol já tinha se posto e eu estava exausta de tanto trocar fraldas, alimentar e tentar acalmar 2 bebês inquietos. Quando Lauren finalmente voltou, ela não estava carregando documentos de trabalho nem parecia estressada por causa de uma reunião longa. Não, ela estava segurando várias sacolas de compras e tinha um sorriso culpado no rosto. Muito obrigada. Você é tão natural com eles, disse alegremente. Eu deveria ter percebido naquele momento que aquilo era apenas o começo. Daquele dia em diante, Lauren começou a deixar os gêmeos comigo sempre que precisava resolver algo, ir a compromissos ou, sejamos realistas, apenas tirar um tempo para si mesma. No começo, era só por algumas horas. Depois, se transformou em finais de semana inteiros. Tentei impor limites. Eu realmente tentei. Lauren, eu tenho provas chegando, disse a ela uma vez, quando apareceu sem avisar, com as bolsas de fraldas nas mãos. Eu realmente preciso estudar. Ela apenas revirou os olhos e passou direto por mim em direção à sala de estar. Não seja tão dramática, disse, já arrumando as coisas. Eles praticamente só dormem. Você pode estudar enquanto eles tiram uma soneca. Qualquer pessoa que já tenha estado perto de bebê sabe que não é assim que funciona. Entre as trocas de fralda, horários de alimentação e a necessidade constante de atenção, encontrar tempo para estudar era impossível. Eu estava ficando para trás nas aulas, dormindo muito pouco e perdendo momentos com meus amigos. Em um fim de semana, depois que Lauren deixou os gêmeos comigo pela 3ª vez consecutiva, finalmente surtei. Não vejo meus amigos há semanas, reclamei. Ela apenas deu de ombros. Você vai ficar bem. Eles adoram passar tempo com você, claro, mas a que custo? Agora, enquanto conto os dias para minha formatura na faculdade, não consigo deixar de me perguntar: será que Lauren vai parar de depender de mim assim? Ou estarei cuidando dessas crianças até os 30 anos? Eu também preciso de um tempo para mim. Eu também preciso de um tempo para mim, disse a Lauren, esperando que ela entendesse. Ela apenas revirou os olhos. O que você quer dizer com isso? Você tem muito tempo livre. Os bebês não tomam tanto tempo assim, disse, pegando a bolsa e indo até a porta. Além disso, não é para isso que servem as irmãs, precisamos ajudar umas às outras. Essa se tornou sua frase favorita toda vez que eu tentava dizer não, sempre que mencionava que tinha aulas, dever de casa ou queria sair com meus amigos. Ela me lembrava, irmãs devem ajudar umas às outras. Para Lauren, nada era mais importante do que a família. Por isso, minha vida continuava repetindo o mesmo ciclo, mês após mês, ano após ano. Minha experiência na faculdade não foi como a dos meus colegas. Enquanto eles iam a festas, criavam memórias e aproveitavam a juventude, eu estava cuidando de crianças. Aprendi a escrever redações com uma mão enquanto embalava um bebê chorando com a outra. Os gêmeos cresceram, de pequenos recém-nascidos indefesos para crianças cheias de energia, mas as expectativas de Lauren nunca mudaram. Se algo aconteceu, foi que só aumentaram. Agora é muito mais fácil de lidar. Ela dizia, eles podem andar e falar. É basicamente como ter amiguinhos em casa. Mas crianças de 5 anos ainda precisam de supervisão constante. Ainda sobem em estantes, desenham nas paredes com canetinhas e aprontam sem parar.
Cuidar deles nunca foi tão fácil quanto Lauren fazia parecer. Finalmente, depois de 4 anos exaustivos conciliando faculdade e babá, meu dia de formatura chegou e passou. Eu tinha oficialmente terminado a faculdade. Para comemorar, meus amigos e eu nos encontramos no nosso café favorito, o lugar onde passamos incontáveis horas estudando e sonhando com o futuro. Então, o que vem a seguir para todo mundo? Diane perguntou, mexendo seu café com leite. Todos nós estaríamos seguindo caminhos diferentes em breve. É sobre isso que eu queria falar, disse Ritter animadamente. Acho que deveríamos fazer algo juntos antes de cada um seguir seu rumo, uma última aventura. E que tal a França? Sugeri. Sempre quis ir para lá. A ideia pegou instantaneamente. Foi como acender um fósforo na grama seca. De repente, todos estavam falando ao mesmo tempo, pegando celulares, pesquisando voos, procurando lugares para ficar. Pela primeira vez em anos, senti uma faísca de empolgação. Não por Lauren. Não por ser babá. Mas por mim mesma. Eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Minha avó me deu $10.000 como presente de formatura, e agora, meu sonho de viajar finalmente estava se tornando realidade. Olha esses preços de voos, Maria disse animada. Se reservarmos agora, conseguimos ótimas ofertas. Passamos as próximas horas planejando tudo, voos, hotéis, passeios turísticos. Quando saímos do café, já tínhamos reservado as passagens e garantido os quartos de hotel. Nossa viagem estava marcada para dali a algumas semanas. Eu estava radiante de felicidade. Mas naquela noite, ao chegar em casa, descobri que meus pais tinham convidado Lauren e sua família. O jantar estava servido, e eu mal podia esperar para compartilhar minhas grandes novidades. Estamos indo para a França, anunciei com um sorriso. O garfo de Lauren caiu no prato com um barulho alto. Seus olhos se arregalaram. Quando exatamente você está planejando ir? Ela perguntou, a voz afiada. Na segunda semana de julho, respondi, dando outra mordida na lasanha da mamãe. Conseguimos ofertas incríveis nas passagens. O rosto de Lauren ficou vermelho. Segunda semana de julho? Você só pode estar brincando comigo. Levantei os olhos, confusa. O que tem julho? É quando Jack e eu vamos viajar, ela disse, furiosa. Você sabia disso. Fez isso de propósito. O quê? Não, eu não sabia. Não minta. Você planejou isso só para não ter que cuidar dos gêmeos. Coloquei meu garfo no prato. De repente, perdi completamente a fome. Lauren, eu não sabia da sua viagem. Nós planejamos isso hoje. Bem, então você precisa cancelar, disse ela firmemente. Você pode ir para a França a qualquer momento. Mas nós já reservamos tudo para a nossa viagem e precisamos que você cuide das crianças. Eu não posso cancelar, retruquei, tentando manter a calma. Já pagamos as passagens e os hotéis. Além disso, essa é minha única chance de viajar com meus amigos antes que todos se mudem. Lauren revirou os olhos. Não seja ridícula. Seus amigos ainda estarão aqui. Minha viagem é mais importante. Eu não tiro férias há anos. Você precisa ficar e cuidar dos gêmeos. Respirei fundo e olhei diretamente em seus olhos. Eu não vou mudar meus planos, Lauren, já está tudo reservado, e eu vou. Isso é ridículo, você está sendo completamente egoísta, ela gritou. Meu rosto queimou de frustração. Egoísta? Repeti, incrédula, eu passei os últimos 4 anos largando tudo sempre que você precisava de uma babá. Essa pode ser minha última chance de viajar com meus amigos antes de cada um seguir seu caminho. Você entende que não teremos outra oportunidade como essa? Lauren bateu a mão na mesa, fazendo os talheres chacoalharem. E o que eu devo fazer com os gêmeos? Você já pensou nisso? Abri a boca para responder, mas ela continuou. Mamãe e papai estão muito ocupados, acrescentou rapidamente. Mamãe está trabalhando horas extras no escritório, e papai ainda está se recuperando dos problemas de saúde. Você sabe disso. Olhei para ela, sentindo meu coração bater forte. Eu sabia que ela esperava que eu cedesse, como sempre fazia. Mas desta vez, eu não iria. Eu finalmente estava escolhendo a mim mesma. Observei papai empurrando silenciosamente a comida no prato, evitando o contato visual. Ele realmente parecia cansado ultimamente. Era verdade. Mas eu também sabia o que Lauren estava fazendo, distorcendo a situação para conseguir o que queria, como sempre.
Existe uma solução simples, disse, tentando manter minha voz calma. Contrate uma babá. Lauren soltou uma risada alta e sarcástica. Uma babá? Eu não confio em estranhos. Além disso, Jack e eu estamos economizando para comprar uma casa. Não podemos desperdiçar dinheiro com uma babá quando você é perfeitamente capaz de cuidar deles. Cruzei os braços. Se vocês podem pagar uma viagem, podem pagar uma babá. Isso é diferente. Ela retrucou, irritada. Essa viagem é importante para o nosso casamento. Jack e eu precisamos de um tempo juntos. Então, seu tom suavizou, deslizando para sua clássica tentativa de me fazer sentir culpa. Não é um grande problema, Kelly. Você só precisa ficar com os gêmeos, como sempre faz. Não é nada demais. Não é nada demais. Algo dentro de mim se rompeu. Sabe de uma coisa? Estou cansada de discutir sobre isso, disse firmemente. Já tomei minha decisão. Eu vou para a França. Kelly, não, Lauren exclamou. Levantei-me da mesa. Passei anos mudando meus planos por você. Perdi festas, grupos de estudo e tempo com meus amigos porque você precisava de uma babá. Mas isso acabou. Você não vai me fazer sentir culpa por essa viagem. Isso não é sobre culpa, Lauren retrucou. É sobre responsabilidade familiar. Ah, é, minha voz se elevou. E a sua responsabilidade como mãe? Não é meu trabalho fornecer creche gratuita sempre que você quiser. Se precisa de alguém para cuidar dos gêmeos, contrate uma babá. Respirei fundo e olhei-a diretamente nos olhos. Eu vou para a França com meus amigos. E ponto final. O rosto de Lauren ficou vermelho como um tomate. Ela abriu a boca para argumentar, mas eu não esperei para ouvir. Me afastei da mesa com o coração acelerado. Por muito tempo, deixei que ela controlasse minha vida com culpa e a ideia de dever familiar. Mas desta vez, eu estava escolhendo a mim mesma. A calma antes da tempestade. As 2 semanas seguintes foram estranhamente tranquilas. Mamãe e papai ficaram fora da briga entre Lauren e eu, dizendo apenas que precisávamos resolver isso sozinhas. Mas Lauren, nada. Sem ligações, sem mensagens, sem visitas surpresas com os gêmeos. Deveria ter sido um alívio. Mas, em vez disso, parecia a calmaria antes da tempestade. Me concentrei em fazer as malas e me preparar para a viagem, tentando ignorar a ansiedade que crescia no meu estômago. Então, um dia antes da partida, enquanto revisava minha lista de última checagem, percebi que tinha esquecido algumas coisas. Vou correr até a loja, gritei para a mamãe, pegando as chaves do carro. Só preciso comprar umas coisas de última hora para amanhã. Fiquei fora por talvez 1 hora, zigue-zagueando pela loja lotada para encontrar tudo o que precisava. Mas quando voltei para casa, eu soube que algo estava errado no instante em que entrei pela porta. O silêncio era pesado. Mas, ao mesmo tempo, eu podia ouvir um som fraco de risadas vindo da sala de estar. E então vi meu passaporte. Arruinado. Meu coração começou a bater forte. Eu sabia que aqueles risinhos vinham de Gary e Nicholas. Eles estavam aqui. Mas por que Lauren os trouxe agora, faltando apenas 2 semanas para minha viagem? Corri para a sala de estar e congelei. Ali, sentados no chão de pernas cruzadas, estavam meus sobrinhos. Em suas pequenas mãos. Meu passaporte. Não, não. Me lancei para a frente, arrancando deles. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o livreto, sussurrando. Por favor, esteja bem. Por favor, esteja bem. Mas não estava. Nada sobre aquilo estava bem. Abri o passaporte, e meu estômago despencou. Onde deveria estar minha foto, havia apenas um buraco irregular, as bordas claramente cortadas com tesoura. As páginas estavam completamente cobertas de rabiscos coloridos. Vermelho, azul, verde, roxo. Listras de marcador atravessavam cada página. Até os carimbos de visto e as páginas oficiais foram destruídos. Comecei a gritar. Não consegui segurar. Todo o estresse, toda a frustração, todo o planejamento cuidadoso. Tudo foi embora em um instante. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu agarrava o passaporte destruído contra o peito. Meu passaporte, meu passaporte. Desabei no sofá, tremendo. Isso não podia estar acontecendo. Não agora. Não quando faltavam menos de 24 horas para minha viagem dos sonhos.
Meus gritos ecoaram pela casa, ricocheteando nas paredes como os pedaços despedaçados do meu sonho de ir para a França. E então, através das minhas lágrimas, percebi outra coisa. Não havia um único adulto à vista. Quem tinha deixado os gêmeos sozinhos? E onde eles conseguiram uma tesoura? Antes que eu pudesse processar tudo isso, mamãe, papai e Lauren correram para a sala de estar, atraídos pelos meus gritos. Levantei meu passaporte destruído, minhas mãos ainda tremendo. Olha o que eles fizeram, engasguei entre soluços. Olha o meu passaporte. O rosto de Lauren não mostrou choque, nem culpa, nem arrependimento. Em vez disso, ela apenas cruzou os braços, suspirou e estalou a língua, como se estivesse repreendendo uma criança. Kelly, você realmente precisa ter mais cuidado com suas coisas importantes, disse ela em um tom condescendente. Pisquei. Ela estava falando sério? Quantas vezes eu te disse para não deixar suas coisas espalhadas onde as crianças possam pegar? Continuou, balançando a cabeça como se, de alguma forma, aquilo fosse minha culpa. Então, ela se virou para nossos pais. Sua voz, de repente, estava calma e razoável, como se estivesse apenas comentando sobre o clima. Vocês sabem como a Kelly é desorganizada, disse, dando de ombros. Provavelmente deixou o passaporte na cama ou algo assim. Os gêmeos só encontraram e quiseram brincar. Eu gritei. Você está brincando comigo? Saltei do sofá, meu corpo inteiro tremendo de raiva. Ela achava que podia me prender aqui de novo? Eu nunca deixo minhas coisas espalhadas, especialmente quando os gêmeos estão por perto, disse firmemente. Aprendi essa lição depois de 5 anos cuidando deles. Lauren ergueu uma sobrancelha, fingindo confusão. Bem, claramente, você não aprendeu bem o suficiente. Ah, isso foi a gota d'água. Vindo dela? Se eu sou tão descuidada, então por quê? Minha voz se elevou. Então por que você sempre deixa seus filhos comigo? Por que confiar em uma pessoa tão irresponsável com seus preciosos gêmeos? Mamãe e papai ficaram em silêncio entre nós. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, como se estivessem assistindo a uma partida de tênis. Mamãe parecia preocupada. As mãos de papai estavam cerradas ao lado do corpo. Eles nunca tinham me visto tão bravo antes. E eu ainda não tinha terminado. Continuei, a raiva borbulhando dentro de mim como uma tempestade prestes a explodir. Meu passaporte estava na minha mala, dentro de uma mala trancada, em um bolso de segurança com zíper, dentro de uma pasta com meus outros documentos. Olhei fixamente para Lauren. Você está falando sério? Você realmente quer me fazer acreditar que 3 crianças de 5 anos conseguiram invadir tudo isso sozinhas? Por uma fração de segundo, vi algo piscar nos olhos dela. Medo. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Em vez disso, ela colocou sua expressão calma e inocente de sempre. A mesma que usava quando me convencia a cuidar dos gêmeos só por algumas horas. Horas que sempre se transformavam em dias. Não sei como isso aconteceu, disse suavemente. Suas palavras lentas, cuidadosamente escolhidas. Crianças podem ser muito engenhosas quando querem, mas não adianta ficar culpando ninguém aqui. O fato é que você claramente não foi cuidadosa o suficiente com seus documentos. Minha garganta se apertou. Ela não ia admitir. Ela não ia assumir nenhuma responsabilidade. Em vez disso, cruzou os braços e deu de ombros. Os gêmeos têm 5 anos. Kelly, eles não podem ser responsabilizados por isso. Você é adulta aqui. A culpa é sua. A voz dela era calma. O rosto, inexpressivo. Como se ela não estivesse destruindo meu futuro com uma única frase. Passei anos cedendo a ela. Anos largando tudo para ser babá. Anos perdendo festas, grupos de estudo, viagens de fim de semana. Anos vendo minha vida encolher para caber dentro das necessidades dela. E agora? Era assim que ela me retribuía. Lauren se virou para nossos pais, assumindo sua melhor voz de falsa simpatia. Bem, suspirou, já que Kelly não vai poder viajar agora. Ela pode ficar em casa e cuidar dos gêmeos enquanto Jack e eu vamos de férias. Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso doce e enjoativo que sempre usava quando despejava suas responsabilidades em mim. O quarto começou a girar. A bile subiu na minha garganta. Minhas pernas cederam, e eu desmoronei no sofá, soluços violentos sacudindo meu corpo.
Através das minhas lágrimas, percebi algo. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que tinha me prendido de novo. Mas ela estava errada. Dessa vez, eu não ia ceder. A verdade vinha à tona. Olhei para o rosto chocado de mamãe. Para a mandíbula cerrada de papai. No canto da sala, os gêmeos estavam estranhamente quietos. Seus rostinhos confusos se moviam entre a mãe e eu, sem entender se tinham feito algo errado. Parecia que horas tinham se passado. O tempo parecia ter parado, mas provavelmente só haviam se passado alguns minutos. Meu peito estava apertado, mas finalmente consegui recuperar o fôlego. Uma calma estranha tomou conta de mim. Era o tipo de calma que vem depois de uma tempestade, quando você percebe que não tem mais nada a perder. Olhei para meu pai. Pai, eu disse, minha voz rouca de tanto chorar. A Lauren fez isso. Ela planejou tudo. Aqueles garotinhos não entraram na minha mala sozinhos. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha voz estava firme. Eu não seria mais a irmãzinha quieta e obediente. Lauren soltou uma risada aguda, cortante como uma lâmina. Oh, por favor, zombou. Agora você está sendo ridícula. Você não pode sair por aí fazendo acusações tão sérias sem provas. Kelly, onde está sua evidência? Ela estava tão confiante, confiante demais. Era a confiança de alguém que sempre se safou de tudo. O olhar presunçoso no rosto dela fez minhas mãos tremerem de raiva. Abri a boca para responder, mas antes que eu pudesse, papai falou. Sua voz estava baixa, mas havia um tom nela que fez todo mundo parar. Ele se virou para os gêmeos. Georg, Nicholas, venham aqui um minuto. Os meninos hesitaram, mas então se aproximaram. Papai se ajoelhou para ficar no nível deles. Seus olhos, geralmente calorosos, estavam sérios agora. Vocês podem dizer ao vovô onde conseguiram o passaporte da tia Kelly? Os gêmeos trocaram olhares. Então, Georg deu um passo à frente, pulando levemente na ponta dos pés, como sempre fazia quando estava animado para contar algo. Mamãe deu para nós, ele anunciou com orgulho. Ela disse que íamos surpreender a tia Kelly. Nicholas assentiu rapidamente, não querendo ficar de fora. Sim, mamãe disse que a tia Kelly tinha uma foto feia no passaporte e que deveríamos cortá-la. Minha respiração ficou presa na garganta. Georg continuou contando, alegremente, cada detalhe. Ela nos deu a tesoura grande da cozinha, e os marcadores também. Mamãe disse que poderíamos deixá-lo bonito com muitas cores. Nicholas acrescentou animado. Ela disse que a tia Kelly ficaria tão feliz. Silêncio. Um silêncio profundo e pesado preencheu a sala inteira. O único som era o tic-tac lento do velho relógio de pêndulo no canto. Me virei para olhar Lauren. Seu rosto tinha empalidecido. Toda a confiança que ela tinha há poucos momentos havia desaparecido. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na minha vida, minha irmã mais velha, a perfeita, a intocável Lauren, estava sem palavras. A mão da mamãe estava pressionada contra a boca. Seus olhos passavam rapidamente entre Lauren e eu, como se estivesse nos vendo claramente pela primeira vez. A expressão do papai se transformou em pedra. Sua paciência anterior havia desaparecido. Agora, havia algo mais em seus olhos. Algo que me dizia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Tudo mudou naquela noite. Eu nunca tinha visto Lauren assustada antes. Mas agora, ela estava apavorada. E o que aconteceu a seguir ficaria na minha memória para sempre. Papai, que nunca havia levantado a voz em todos os meus anos de vida, de repente explodiu. O que há de errado com você? Seu rugido sacudiu a sala inteira. Os gêmeos se agarraram um ao outro, assustados. Os rostinhos deles estavam cheios de medo. Você perdeu completamente a cabeça, Lauren. Lauren deu um passo trêmulo para trás, seu rosto branco como um lençol. Pai, não ouse tentar explicar isso, ele trovejou. Suas mãos tremiam enquanto ele apontava para ela. Isso não é apenas uma brincadeira infantil. Você destruiu o passaporte da sua irmã. Você manipulou seus próprios filhos para ajudá-la a sabotar a viagem da Kelly. Mamãe puxou os gêmeos para perto, protegendo-os da briga. Eu continuei congelada no sofá, observando meu pai finalmente liberar anos de frustração reprimida. Sempre ajudamos você, Lauren. Sua mãe e eu nos dobramos para apoiá-la.
Kelly sacrificou toda a experiência da faculdade para ser sua babá pessoal. E é assim que você retribui? Os lábios de Lauren tremeram. Eu só precisava de... Papai soltou uma risada amarga. Você só precisava? Você cruzou todas as linhas possíveis. Então, sua voz caiu para algo ainda mais assustador do que seus gritos. Um tom frio e firme. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Aquele acordo que tínhamos sobre ajudá-la a comprar uma casa, considere-o cancelado. O rosto de Lauren ficou sem cor. O quê? Não, pai, por favor. Aqueles $400.000, ele disse, os olhos queimando de raiva, não são mais para você. Vou dá-los para Kelly. Ela pode usá-los para comprar seu próprio apartamento, longe da sua manipulação e controle. Lauren começou a chorar, o rímel escorrendo por suas bochechas. Ela se virou para a mamãe, desesperada por ajuda. Mas mamãe apenas balançou a cabeça, sua voz cheia de decepção. Estou tão decepcionada com você, Lauren. Eu nunca pensei que faria algo assim. Eu nem reconheço mais a pessoa que você se tornou. O silêncio caiu sobre a sala. A única lembrança do caos era meu passaporte arruinado, ainda na mesa de centro. Minha viagem dos sonhos tinha acabado, pelo menos por enquanto. Mas então, meu telefone tocou. Era Diane. Quando contei a ela o que tinha acontecido, sua resposta me fez chorar novamente. Mas, desta vez, não foram lágrimas tristes. Então, vamos remarcar. Ela disse simplesmente. Vai levar uns 2 meses para conseguir um novo passaporte. Vamos esperar. E então, ouvi as vozes dos meus outros amigos no fundo. Todos nós vamos esperar. Eu tinha perdido minha viagem. Mas finalmente tinha ganhado minha liberdade. E isso valia mais do que qualquer férias. Uma viagem que valia a pena esperar. Senti um nó na garganta, emocionada com a lealdade deles. Vocês realmente esperariam por mim? Perguntei, com a voz embargada. É claro, Ritter respondeu animada no nosso chat em grupo. A França está lá há milhares de anos, pode esperar um pouco mais. Maria já tinha começado a procurar como alterar nossas reservas. A maioria das companhias aéreas e hotéis tem políticas flexíveis. Ela disse, podemos perder uma pequena taxa, mas vale a pena ir juntos. O apoio deles significou tudo para mim. Enquanto minha irmã tentou arruinar meus planos, meus amigos provaram que família de verdade nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre as pessoas que escolhem ficar ao seu lado. Que se recusam a deixar seus sonhos serem destruídos pelo egoísmo de outra pessoa. Meses depois, eu estava finalmente na França. Embarcando para a França, um novo passaporte em mãos. Meus amigos conseguiram remarcar quase tudo, com custos extras mínimos. Algumas centenas em taxas de alteração não eram nada comparadas à alegria de manter nosso sonho vivo. Eu ainda não consigo acreditar que estamos realmente aqui, Diane disse enquanto o avião decolava. Apertei sua mão, tomado pela gratidão. Eles esperaram por mim. E a espera valeu a pena. A França era tudo o que eu sonhava, e muito mais. Vagamos pelas ruas antigas de Paris, nos maravilhamos com a grandiosidade do Coliseu e jogamos moedas na fonte de Trevi, em Rouen. Passamos horas na Galeria Uffizi, admirando a arte de tirar o fôlego, antes de subirmos ao topo do Duomo, onde a vista nos deixou sem palavras. Lyon era ainda mais mágico do que eu imaginava, especialmente ao pôr do sol, quando os canais brilhavam dourados sob a luz da noite. Uma tarde, enquanto estávamos sentados na escadaria francesa, Ritter deu uma mordida no sorvete e suspirou. Só isso já valeu a espera, ela declarou. Maria riu, rolando as fotos no celular. Essas vão ser os melhores cartões de Natal. Mas a melhor parte da viagem não foi apenas o turismo. Foi a liberdade. Pela primeira vez em 5 anos, eu não tive que checar meu telefone para mensagens de Lauren. Sem emergências de última hora com babá. Sem viagens de culpa. Sem manipulação. Só eu, meus amigos e a aventura que tínhamos planejado juntos. Um novo começo. De volta para casa, tudo havia mudado. A casa estava em paz agora. Sem o caos constante dos gêmeos correndo por aí. Sem as exigências de Lauren ecoando pelos corredores. Papai já tinha começado a transferir o dinheiro da casa para o meu nome, em vez do dela. Uma manhã, durante o café, contei à mamãe que encontrei um belo apartamento de 2 quartos, perto do centro da cidade.
É perfeito para começar meu novo emprego, eu disse. Ela sorriu, parecendo mais relaxada do que eu havia há anos. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos de você, querida. Você lidou com tudo com tanta graça. Quanto a Lauren, ela não tinha voltado para casa desde o incidente do passaporte. Mamãe ainda ligava para ela às vezes, mantendo a linha de comunicação aberta, mas distante. De acordo com mamãe, Lauren tinha largado o emprego para ficar em casa com os gêmeos. Mas todos nós sabíamos a verdade. Ela não tinha escolhido ficar em casa. Ela simplesmente não conseguia mais encontrar creche gratuita. Escolhendo minha própria vida, ela estava, enfim, aprendendo a ser uma mãe de verdade. Já era hora, mamãe disse um dia, durante uma de nossas conversas. Papai permaneceu firme em sua decisão sobre o dinheiro. Ações têm consequências, ele dizia sempre que mamãe mencionava Lauren. Ela é adulta, ela fez a escolha de machucar a própria irmã, eu não vou recompensar esse comportamento. Os gêmeos ainda perguntavam sobre mim às vezes, segundo as atualizações da mamãe em seus telefonemas com Lauren. Eu sentia falta deles, mas sabia que manter minha distância era a coisa certa a fazer. Por enquanto. Talvez, um dia, quando fossem mais velhos, pudéssemos ter um relacionamento que não fosse controlado pela manipulação da mãe deles. Um novo começo. Enquanto isso, eu estava construindo minha própria vida. A viagem para a França me deu mais do que apenas memórias, ela me mostrou quem eu era quando finalmente parei de deixar os outros controlarem minhas escolhas. Meu novo apartamento era um recomeço. Um espaço que era verdadeiramente meu. Ninguém poderia aparecer sem avisar. Ninguém poderia exigir favores. Ninguém poderia me fazer sentir que eu devia a eles meu tempo. Finalmente, eu estava vivendo para mim. Vocês sabem qual é a melhor parte? Perguntei aos meus amigos durante um dos nossos jantares semanais. Eles me olharam, curiosos. Pela primeira vez, sinto que estou realmente vivendo minha própria vida, eu disse, sorrindo. Não apenas desempenhando um papel secundário na vida de Lauren. Às vezes, a culpa tentava se infiltrar. Eu pensava na ruptura na minha família. Na postura severa do meu pai. Nos gêmeos crescendo sem a tia por perto. Mas então eu me lembrava do meu passaporte destruído. Da maneira fria e calculista com que Lauren tentou me prender novamente. E eu sabia que tinha feito a escolha certa. Lauren pode ter perdido uma babá. Mas eu ganhei algo muito mais valioso. Minha liberdade.